Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso. Chegamos ao artigo 58, vamos falar das comissões do Congresso Nacional. Tema importante, cobrado em concurso, principalmente os concursos do Legislativo. Vamos à leitura do artigo. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Importante aqui é atentar ao seguinte: o Congresso Nacional, bem como suas casas, terão comissões permanentes e temporárias. Existem comissões permanentes e temporárias. A CPI, por exemplo, é uma comissão temporária. Como exemplo de comissões permanentes, nós temos a Comissão de Ciência e Tecnologia, de Saúde, de Cidadania e muitas outras. Acessando o site do Congresso, bem como o site da Câmara dos Deputados, você tem acesso a todas essas comissões. Isso é necessário para que os assuntos fiquem organizados e possa haver uma boa atuação do Legislativo. O texto vai dizer também que elas serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. O texto constitucional vai permitir, então, a criação dessas comissões, sejam elas permanentes ou temporárias, e vai dizer que as suas atribuições estarão previstas no regimento ou no ato que resultar a sua criação. Artigo de fácil compreensão, não tem segredo, não é verdade? Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível. Veja que o texto assegura, mas também informa, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Informação importante no texto constitucional, veja, a representação proporcional em cada comissão, de acordo com os partidos e dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. É lógico que um partido com maior representação vai ter também uma proporcionalidade maior. Este parágrafo também não traz dificuldade. O parágrafo 2º diz o seguinte: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Preste atenção nos incisos do parágrafo 2º, tá? O primeiro diz o seguinte: discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário. Ou seja, cabe às comissões, em razão da matéria de sua competência, discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário. Entendamos o seguinte: existe o projeto de lei. E o projeto de lei ele passa pela comissão, não é verdade? E da comissão ele segue para o plenário para a votação. Mas existe projeto de lei que pode dispensar o plenário. Pense, por exemplo, em algo simples, como o nome de uma rodovia. Haveria necessidade do plenário para decidir sobre isso? Em regra, não, não é verdade? Então, o texto vai dizer que, em determinadas situações, pode ser resolvido ali mesmo na comissão, dispensando o plenário. O finalzinho do inciso 1º vai dizer, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. E é justamente esse ponto que eu quero destacar e pode ser cobrado para você em prova. Ora, o assunto poderia ser resolvido na comissão, mas havendo recurso de 1/10 dos membros da casa, ele então deverá ser levado a plenário. Fácil de entender, não é verdade? Muito simples. O inciso 2º diz o seguinte: realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. E isso nós acompanhamos e vemos com frequência. Determinados assuntos que precisam ser legislados, determinados projetos de lei envolvem setores da sociedade e é necessário muitas das vezes as audiências públicas para que então os parlamentares possam redigir da melhor forma possível
à referida lei. O inciso 3º, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Lembre-se que o Poder Legislativo tem como competência típica não só legislar, mas também fiscalizar. Sobre a convocação de ministros de Estado, nós vimos na aula do artigo 50. Lembra? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, veja, qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Se você não assistiu à aula do artigo 50, assista, muito importante, cobrado em concurso também. O inciso 4º, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Veja que as comissões, elas têm diversas atribuições e muitas das vezes não conhecidas pelo cidadão. Também solicitar depoimento de qualquer autoridade cidadão. Isso é muito comum na CPI, quando são chamados a depor as autoridades e também os cidadãos. Inciso 6º, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Uma competência também para as comissões. O parágrafo 3º nós vamos assistir na próxima aula. Vamos ao parágrafo 4º, que diz o seguinte: durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Veja que no recesso parlamentar haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional. E você já aprendeu sobre o recesso parlamentar, não é verdade? Quer seja ele no final do ano ou no meio do ano, haverá essa comissão representativa, uma espécie de plantão do Legislativo. E sempre que possível, a proporcionalidade da representação partidária. Na próxima aula importantíssima, nós separamos, dada a extensão do tema, nós vamos falar sobre comissão parlamentar de inquérito. Aula do artigo 58, parágrafo 3º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.